Então, boa tarde a todos. Vamos começar as Quintas do Mare com a professora Graça Martim, que é doutorada em Engenharia do Ambiente, mestre em Engenharia Sanitária e licenciada em Engenharia do Ambiente pela FCT Nova. É coordenadora do Polo Maré Nova do Mare, faz parte do laboratório Waste Nova, que esteve envolvido na monitorização da componente operacional e social do projeto piloto de embalagens PET, e vai apresentar-nos os principais resultados deste projeto piloto. Passo então a palavra à professora. Muito obrigada, João. Portanto, eu hoje vou aqui falar de uma forma resumida dos principais resultados obtidos num projeto em que estivemos envolvidos, que foi a monitorização do projeto piloto das máquinas de retoma para embalagens de PET não reutilizáveis. Fazendo aqui um pequeno enquadramento de como é que isto surge, e isto é uma coisa de âmbito nacional e foi determinada por lei, não é? Está muito relacionado com o lixo marinho, em que 80% do lixo marinho, como sabem, vem da terra, não é produzido no mar. 80%, cerca de 80% é constituído por plástico, e grande parte do lixo marinho de plástico são embalagens não reutilizáveis, como aquelas imagens que vocês veem do lado direito. Por outro lado, a Europa e nós, como Estado-membro, temos metas muito ambiciosas em termos de reciclagem das embalagens, metas para não só para aumentar a quantidade, mas também a qualidade da reciclagem. Essas metas são para 2025 e 2030 e também há para 2035, mas portanto, para os resíduos urbanos nós temos metas de 55% de taxa de reciclagem, 60% em 2030 e neste momento, em 2019, a nossa taxa de reciclagem foi 41%, estamos abaixo das metas. Por outro lado, temos metas também específicas para as embalagens, e dentro das embalagens as metas são desagregadas em função do tipo de material, se é papel, se é plástico, se é vidro, etc. Há também uma recomendação da União Europeia para que os Estados-membros implementem sistemas de depósito para as embalagens não reutilizáveis de bebidas, plástico, vidro, metais ferrosos e alumínios, e também no âmbito da economia circular, para haver mais incorporação de material reciclado nas embalagens de bebidas, havendo até ao mínimo. O que acontece até ao momento é que muito do plástico que nós recuperamos dos ecopontos, portanto da recolha seletiva, não tem a qualidade necessária para depois poder ser incorporado em embalagens de bebidas alimentares, porque as embalagens de bebidas alimentares, por uma questão de saúde pública, são mais exigentes. E pronto, neste contexto, o Decreto-Lei 69/2018 institui um sistema de incentivos à devolução das embalagens de bebidas e estabelece que até dia 31 de dezembro de 2019 tinha que ser implementado um projeto piloto. O objetivo, portanto, era testar um sistema destes antes de depois de o ampliar a nível nacional. E para depois, então, a partir de 1 de janeiro de 2022, se criar então um sistema de depósito de embalagens para bebidas de plástico, vidro e metal, portanto, embalagens não reutilizáveis. São sistemas para embalagens não reutilizáveis. Depois, a Portaria 202/2019 define então os critérios aplicáveis ao projeto piloto, estabelece regras, por exemplo, diz que tem que existir uma máquina no âmbito deste projeto piloto em cada um dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, tem que ser num estabelecimento comercial com uma área superior a 200 metros quadrados, e estabelece que a responsabilidade pela implementação deste projeto piloto recai sobre os embaladores e importadores dos produtos embalados ou das suas associações. E também estabelece metas. No âmbito do projeto piloto, havia uma meta de recolha de 50%, o potencial de recolha, uma meta de reciclagem de 97% e uma meta de incorporação do produto recuperado, ou seja, do plástico reciclado nas novas embalagens, em 50%. Bom,
Depois, a regulamentação posterior estabelece o valor do prémio a atribuir, já vou falar nisso, e para financiar este projeto foi aberto um aviso no Fundo Ambiental, o qual foi ganho pelo consórcio da APIAMB, PROBEB e APED, ou seja, as associações do setor das embalagens de água, bebidas refrigerantes, não alcoólicas e empresas de distribuição. Portanto, o consórcio tem estas três entidades e depois este consórcio contratou o laboratório de resíduos do Mar Nova para fazer a monitorização operacional e social deste projeto. Eu vou falar hoje aqui mais sobre a componente social. E, portanto, o objetivo do projeto piloto que o Governo quis implementar foi para testar o funcionamento do sistema destes, quer a nível operacional, portanto, como é que é a logística, como é que funcionam as máquinas, qual é a sua capacidade, etc. Portanto, em termos operacionais, como é que é a recolha destes resíduos, para onde é que vão, como é que vai ser a reciclagem. Ao nível económico também, portanto, quais são os custos disto, e ao nível social, ou seja, qual é a aceitação do consumidor, qual é a sua taxa de participação. Tudo isto para garantir uma reciclagem de alta qualidade, como é evidente. Bom, da nossa parte aqui do Mar Nova, portanto, fizemos a avaliação operacional do projeto, designadamente o tipo de embalagens, fizemos a caracterização das embalagens, o número de avarias, o tipo de avarias da máquina, etc. E depois fizemos a avaliação social, em avaliar o perfil dos utilizadores das máquinas, as diferenças entre os utilizadores e não utilizadores, a capacidade deste sistema para mobilizar a seletiva e identificar também os pontos fortes e fracos deste sistema. Ora bem, portanto, este sistema, o projeto piloto incluía 23 máquinas espalhadas de norte a sul pelo país. São máquinas idênticas a esta imagem que tem aqui no vosso ecrã, do lado esquerdo. Esta não está colorida e nem bonitinha, está só sem anúncios, sem nada, mas pronto. As máquinas têm um leitor do código de barras. Quando a pessoa introduz a embalagem com o rótulo virado para cima, a máquina lê o rótulo, faz a leitura. Se for uma embalagem abrangida por este sistema, deixa entrar lá para dentro da máquina e, em contrapartida, o utilizador da máquina recebe um vale, um ticket, que neste projeto piloto teve 3 fases. Numa primeira fase podiam receber um vale relativo ao valor do prémio, e o prémio era 2 cêntimos por embalagem inferior a meio litro e 5 cêntimos por embalagens entre meio litro e 1,5 litro. Portanto, o consumidor optava por receber um vale de desconto em compras, ou tinha a opção de doar esse valor a uma instituição de apoio social. Numa segunda fase do projeto, e porque a adesão foi bastante, e portanto o dinheiro do Fundo Ambiental não dava para continuar a dar prémios até ao final do projeto, numa segunda fase passou-se a dar a única e exclusiva opção de doar um valor. E numa terceira fase, já mais para o final, já nem se podiam receber um vale de desconto, nem doar, era só pelo mérito ambiental. Bom, já vamos mais a ver à frente o que é que isto teve de consequências. As embalagens têm que ser colocadas direitas, ou seja, não podem estar machucadas, o rótulo tem que estar legível e tem que ter tampa. A logística, portanto, os estabelecimentos juntavam um conjunto mínimo de sacos, ou então tinham a capacidade de os armazenar num contentor de maior dimensão. Depois telefonavam para uma das entidades gestoras do fluxo específico das embalagens. Estas embalagens eram armazenadas temporariamente e depois seguiam então para o reciclador.
e, portanto, em termos gerais, é assim o funcionamento. Bom, em termos de metodologia que nós usamos para a monitorização deste projeto piloto, dividimos o país em 3 zonas, norte, centro e sul, para constituir 3 equipas para fazerem a monitorização mais ou menos num tempo concentrado. Estávamos a referir que o projeto piloto se iniciou precisamente no dia em que foi decretado o estado de emergência, ou seja, dia 13 de março de 2020, e, portanto, houve aqui uma infeliz coincidência, e muitos estabelecimentos acabaram por encerrar, não é? Portanto, constituímos 3 equipas para desenvolverem esforços de monitorização num período curto, um período de tempo mais curto, por causa desta incerteza do estado pandémico. A primeira monitorização, 3 meses após o início do projeto, ou seja, em setembro de 2020, e outra quase já no final, em maio deste ano, 2021. Em termos de caracterização das embalagens, portanto, o que fazíamos foi uma amostra de 4 sacos por estabelecimento, ou seja, caracterizámos 92 sacos, fazíamos a separação, contávamos o tipo de embalagens, o tipo de marcas, de tipo de bebidas, da dimensão das embalagens, verificávamos se as tampas estavam, se não estavam, etc. Portanto, fazíamos uma coisa de acordo com o catálogo. Não é bem este o objetivo hoje aqui da minha palestra, mas é mais falar na componente social. Na componente social, o que fizemos foi inquéritos por questionário, face a face, portanto, fomos à porta dos estabelecimentos, junto às máquinas e à entrada destes estabelecimentos, inquirir pessoas. Tentámos arranjar 30 em cada estabelecimento, 30 utilizadores de máquinas e 30 não utilizadores de máquinas, porque o nosso objetivo também era comparar o perfil de uns e de outros, e também fizemos observações diretas, nomeadamente o que é que as pessoas punham no contentor que estava ao lado da máquina, porque isso revelava que aquelas embalagens não tinham conseguido entrar na máquina. Pronto, e por estas imagens que vocês veem aqui, ou era porque as traziam machucadas, ou pelo rótulo já não se conseguia ler, ou porque eram embalagens que não estavam registradas no sistema e não faziam parte deste sistema, por exemplo, garrafas de óleo ou garrafas estrangeiras, garrafões, porque os garrafões isto é só para embalagens até 1,5 litro, e, em muitos casos, na primeira campanha de monetização, por desistência das pessoas, porque havia filas enormes para as máquinas e, portanto, as pessoas acabavam por não ter paciência para estar à espera. O questionário estava organizado em vários grupos de variáveis, portanto, havia umas questões que tinham a ver com o comportamento de compras e destino das embalagens usadas, portanto, que tipo de embalagens costumam comprar, o que é que fazem as embalagens depois de usadas. Havia outro grupinho de questões que tinha a ver com o conhecimento do projeto piloto, se conhece, não conhece, onde é que ouviu falar. Outra que tinha a ver com o comportamento de evolução das embalagens, onde é que coloca as embalagens depois de usadas, no caso dos utilizadores das máquinas, se teve facilidade ou não em usar a máquina, quantas embalagens em média levou, coisas deste tipo. Depois, no conjunto, a avaliação do sistema em si, depois havia mais umas perguntas de atitude e não comportamento, ou seja, tem a intenção no próximo mês participar, ou quando o sistema tiver a nível nacional implementado vai participar, e um grupo que tinha a ver com a caracterização dos inquiridos, só para vermos se são os mais novos, são os mais velhos, são mais as mulheres, são mais os homens, que tenham uma opinião mais favorável, logo que utilizam mais as máquinas. No total, fizemos 1.490 questionários na primeira monitorização e também 1.490 questionários na segunda, com a amostra muito equitativa entre utilizadores de máquinas e não utilizadores de máquina. Como este gráfico está aqui, é a evolução da quantidade de embalagens que foram recepcionadas por estas 23 máquinas ao longo do projeto piloto.
E agora queria chamar aqui a vossa atenção pelo seguinte: estão a ver que aquilo só há uma evolução crescente, uma adesão crescente, não é, a este sistema, até ali outubro, novembro, depois novembro, começa a descer, depois ali, naquelas barras a cinzento, foi quando começou a deixar de existir a possibilidade de terem vales de descontos para compras, e ali foi quando deixou de existir a possibilidade nem de vales de compra nem de doação, ou seja, a pessoa fazia aquilo só por achar mais prático ou porque achava que assim era melhor para o ambiente. Portanto, isto mostra o poderoso instrumento que isto é para a alteração dos comportamentos, não é? Uma recompensa, neste caso monetária, não em dinheiro, mas em vales de desconto, altera completamente os comportamentos. Outro facto curioso, isto tem a ver com os hábitos de compra também das pessoas. Aqui estão um mês, por exemplo, o mês de setembro, a quantidade das embalagens que foram depositadas nas máquinas, e ali as barras azuis mais escuros é os fins de semana. Portanto, as pessoas vão mais quando também vão às compras. Bom, uma das questões que nós fizemos foi onde coloca as embalagens depois de usadas. Comparando as respostas do primeiro com o segundo questionário, elas não diferem muito. As categorias de resposta foram um bocado arranjadas depois no segundo questionário, por isso não há uma comparação direta, mas o que nós concluímos aqui é que mesmo os não utilizadores das máquinas, ou seja, os que não estavam a fazer posição das suas embalagens nestas máquinas automáticas, são recicladores, ou seja, eles usam os ecopontos. Há poucos que, que colocam no caixote de lixo, ou seja, que não fazem nenhuma separação das suas embalagens, embora ainda seja significativo. 14% dos que utilizam as máquinas, se não utilizassem as máquinas, estavam a pô-las no caixote de lixo. Outra questão que fizemos foi: onde é que ouviu falar deste projeto piloto para as embalagens de PET? Enquanto no primeiro questionário responderam, os não utilizadores responderam que já tinham ouvido falar nisto, no segundo questionário esta percentagem baixou um bocadinho, talvez também porque as campanhas deixaram de ser tão intensas. De qualquer forma, não é muito significativa esta diferença. Ou seja, conclusão, mesmo os não utilizadores, uma grande parte já tinha ouvido falar deste sistema. Quanto à questão, onde é que ouviu falar sobre este projeto piloto? Os utilizadores, ou seja, os que utilizam a máquina, ouviram essencialmente no estabelecimento onde fazem habitualmente as compras, enquanto que os não utilizadores ouviram no momento em que a gente estava a fazer o questionário, em que chamamos a atenção das pessoas para isto. Há diferenças interessantes entre o primeiro e o segundo questionário. Portanto, no segundo questionário já não havia o prémio doação do vale de compras, né? Desconto, e houve alguma diferença aqui, especialmente os não utilizadores, que ficaram a conhecer melhor devido ao novo contacto com eles. Outra questão que fizemos foi como é que se o prémio que estavam a receber, isto foi feito só no primeiro questionário, que no segundo já não havia prémio, era suficiente, muito suficiente ou muito insuficiente. E de uma forma geral, como podem ver aqui pelo gráfico, numa escala de 1 a 5, a média de quase perto dos 4, portanto as pessoas acham que é suficiente. No segundo questionário perguntávamos se concordavam com a implementação do sistema a nível nacional, e como podem ver, também numa escala de 1 a 5, a maioria concorda, ou há uma forte apoio a este tipo de iniciativa, portanto um sistema de depósito das embalagens. A avaliação que os inquiridos fazem do projeto piloto, do sistema de devolução das embalagens de PET, também pontuaram numa escala de 1 a 10 do pior ao melhor, que nota é que atribuem a este projeto piloto, e a avaliação quer dos utilizadores, quer não dos
quer dos nossos utilizadores, é bastante positiva e próxima do 9. No segundo questionário, esta avaliação baixou um pouco mais, ali, na barra azul, essencialmente porque muitos estavam zangados por terem retirado a opção de vale de desconto para as compras. Uma outra pergunta interessante é, antes de haver máquinas, isto foi perguntado aos utilizadores da máquina, o que é que fazia as suas embalagens? A maioria, como podem estar aqui a ver, já reciclava, ou seja, colocava-as num ecoponto ou num sistema porta a porta, mas este sistema permitiu aqui um ganho de novos recicladores, cerca de 10 a 12,5% dos que utilizam a máquina não eram todos recicladores, portanto há aqui um ganho de recicladores. Os principais motivos pelos quais guardam as embalagens em casa para as trazer para as máquinas, uma vez que isto exige alguma logística também em casa, não posso mascar as embalagens, por exemplo, é um inconveniente, portanto ocupam mais volume, tem que as guardar até ir ao estabelecimento depositá-las na máquina. Como podem ver aqui por este questionário, por esta figura, no primeiro questionário, 61% dos inquiridos disseram que o principal motivo era por razões ambientais, ou para a reciclagem, ou então pelo incentivo económico, também 53% vão-se pelo incentivo económico. No segundo questionário isto baixou um bocadinho, lá está, porque não havia já incentivo económico nenhum, e também porque começaram a pensar que se não há incentivo económico, então o melhor é o ecoponto, porque está mais perto de casa. Relativamente às vantagens de um sistema de máquinas automáticas comparativamente aos ecopontos, os utilizadores, o grupo dos utilizadores valorizou, e os não utilizadores também, embora numa porcentagem um bocadinho diferente, que o incentivo económico, sem dúvida, o garante da melhor qualidade da reciclagem e é uma forma de incentivar o maior número de pessoas participarem na separação das embalagens. Há, contudo, diferenças entre o primeiro e o segundo questionário. No segundo questionário, todas estas razões ou vantagens decresceram um bocadinho, um pouco, lá está, porque já não havia incentivos. Assim como a última questão, que era não encontro vantagens nenhumas aqui, depois subiu um bocado no segundo questionário, porque face aos ecopontos realmente não estavam a ver qual era a vantagem de ter que guardar em casa, deslocar-se e ter que ir pôr às máquinas. Quanto às desvantagens, a principal, a categoria de resposta mais selecionada foi não encontro desvantagens nenhumas, né? Já no segundo questionário, o não encontro desvantagens nenhumas baixou um bocadinho e o é menos prático subiu, como se vê aqui nos valores dos resultados entre o primeiro e o segundo questionário, em ambos os grupos, utilizadores e não utilizadores. Quando se questionou os inquiridos sobre a intenção de, no próximo mês, irem utilizar a máquina, os utilizadores, portanto, numa escala de 1, que é muito pouco provável, a 1 muito provável, estão quase ali no extremo 5, ou seja, muito provável, enquanto que os não utilizadores, embora não sejam utilizadores, como ouviram falar da máquina e perceberam que havia um sistema para isto, já faziam também grandes intenções de ir utilizar. No segundo questionário, relembro, já não havia o prémio monetário, também não havia a possibilidade de doação a uma instituição de solidariedade social. Já as respostas aqui são diferentes e, portanto, já há muitos a dizer que é improvável ou muito improvável não irem usar, portanto, se as coisas se mantivessem assim. Quanto ao futuro sistema que se vai implementar em Portugal, o sistema de depósito e reembolso para as embalagens não reutilizáveis, perguntou-se aos inquiridos qual é que consideravam ser o valor
de reembolso ideal para que as pessoas tomem a iniciativa de devolver as embalagens nestas máquinas. A maior parte das respostas situa-se aqui entre os 5 e os 10 cêntimos. Portanto, relembro que este projeto piloto, o prémio era 2 cêntimos para embalagens inferiores a meio litro e 5 cêntimos para embalagens superiores a meio litro e até 1,5 litro. Uma outra questão que se colocou às pessoas foi como preferia receber a devolução do valor pago da tara de embalagem. A maioria respondeu em vale de descontos para compras ou a possibilidade de acumular no cartão de fidelidade e poucas nas outras opções. Uma outra questão que se colocou foi se a tarefa de guardar as embalagens intactas em casa, transportá-las para a máquina, utilizar a máquina, etc., se isto era fácil, muito fácil ou difícil. E, como podem ver, e perguntámos isto para as embalagens de plástico, as de vidro e as de metal, para ver se havia diferenças entre estes materiais. As respostas são muito semelhantes entre utilizadores e não utilizadores, de uma forma geral as pessoas não veem dificuldade nisto e, portanto, são resultados animadores para o futuro sistema. A outra questão que se perguntou foi qual é que seria o fator mais importante para o sucesso do sistema de depósito e reembolso para que o número de pessoas aderisse e participassem nisto. Maioritariamente, quase 50%, afirmou boas campanhas de informação e comunicação com os consumidores, de destacar também aqui a localização das máquinas, ao sistema em locais próximos onde as pessoas vão frequentemente, e terceira, aqui o valor da tara, ou seja, nem ser muito alto, nem muito baixo, para não criar constrangimentos também neste aspecto. Em resumo, e concluindo, deste projeto piloto e da monitorização que fizemos à componente social, o que concluímos? Que, de facto, os instrumentos económicos são poderosos para alterar os comportamentos. Neste caso concreto, da atribuição de um prémio para a devolução de embalagens nas máquinas automáticas, alterou os comportamentos, e é engraçado ver aquela curva crescente e depois o declínio assim que retiramos o incentivo. Os incentivos económicos a comunicação, né? E quando nós as questionamos e explicamos que o sistema começaram a utilizar, a comunicação mais visível e outras das desvantagens das máquinas, o que neste projeto piloto a principal desvantagem foi as máquinas às vezes terem que estar paradas por algum tempo, para manutenção, para retirar os sacos, substituir sacos, porque lá já estava cheio. Isto às vezes levava as pessoas a desistirem, não é? Porque chegavam lá, então não estavam a funcionar, ou então estava uma grande fila de pessoas à espera, portanto isto não convém não acontecer. Há um forte apoio social para a implementação do sistema destes em Portugal e, portanto, em termos políticos, os nossos políticos não têm que ter receio, as pessoas querem isto, acham que é uma boa ideia. O sistema de reembolso vai, de certeza, aumentar a imensa participação das pessoas na deposição seletiva e vai contribuir para aquelas metas muito ambiciosas que temos de reciclagem e para a incorporação do material reciclado em novas embalagens de bebidas. Basicamente era isto, os principais resultados que eu queria partilhar com vocês e estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. João, não sei se
No chat, podem fazer perguntas no chat do YouTube, se quiserem. Eu, se calhar, aproveito para fazer uma pergunta relacionada com os prémios, porque ficou um bocado óbvio que as pessoas aderem mais à iniciativa se os prémios estiverem envolvidos. E, na sua opinião, o que é que acha dos valores utilizados no projeto piloto e se isso seria algo que daria para escalar a um nível nacional com aqueles valores iniciais? Sim. Portanto, no projeto piloto, desculpem, como ainda não há, nós ainda não temos um sistema de depósito e reembolso para as embalagens de bebidas, não é? Um sistema a sério, não é? O que é que implica? Implica que nós, consumidores, quando vamos comprar uma bebida destas, não é? Que é abrangida pelo sistema, pagamos uma tara. E depois esse valor é-nos devolvido quando devolvemos a embalagem, como acontece no caso das embalagens reutilizáveis. Também? Pronto. Para testar aqui neste projeto piloto, ainda não estava criado esse sistema, o governo teve que criar um prémio monetário. Pronto, e o prémio monetário de 2 cêntimos e 5 cêntimos, portanto, é mesmo o prémio, a pessoa não tinha adiantado dinheiro e não estava ali para reaver o dinheiro que tinha adiantado, portanto, é mesmo um prémio. Pronto. Quando o sistema estiver implementado, não é um prémio que a gente vai receber, é a devolução daquilo que já adiantámos, no fundo, que pagámos na TARA. Okay? Isso pode fazer a diferença. Mas a experiência nos outros países que já têm implementado isto há anos, especialmente nos países do norte no norte e centro da Europa, isto funciona lindamente. Eles conseguem atingir taxas de reciclagem de 90%. Pronto, e são quantias destas, 5 cêntimos, 10 cêntimos. Portanto, quando se introduziu a taxa, por exemplo, dos sacos de plástico leve, que também era 10 cêntimos, isto mudou logo os comportamentos das pessoas, só para não terem que pagar 10 cêntimos. Pronto. Portanto, qualquer coisinha, o valor é suficiente para alterar os comportamentos. Respondendo à pergunta aqui do João. Obrigado, professora. Não temos perguntas no chat, portanto, não sei se a professora quer adicionar mais alguma coisa. Não, já agora, portanto, na minha apresentação, quem quiser depois enviar-me perguntas por mail ou saber melhor sobre o projeto, estou disponível depois para responder. Dizer só também que a lei previa que em dia 1 de janeiro de 2022 o sistema de depósito e reembolso para as embalagens não reutilizáveis entrasse em vigor. Isto está atrasado, não é assim tão fácil de montar, portanto estão a haver negociações e é preciso uma regulamentação entre os produtores, a APA e as entidades gestoras do fluxo específico das embalagens e, portanto, isto não vai aparecer como estava na lei no dia 1 de janeiro de 2022. Está atrasado. De qualquer forma, há um projeto piloto também em Lisboa, também fizemos a monitorização desse projeto, são 11 máquinas localizadas em estabelecimentos de Lisboa, também está a ter este tipo de resultados, portanto, que nos dão insights de que isto vai aumentar imenso a taxa de reciclagem, contribuir para a redução do lixo marinho, porque não há tanto abandono destas embalagens espalhadas por todo o lado, e aumentar a circularidade das embalagens de bebidas, ou seja, incorporar material reciclado nas próprias embalagens. Pronto, e era basicamente isto que eu vos queria transmitir. Nós temos aqui duas perguntas, nós temos algum delay com o YouTube. Ok. Então, uma das perguntas é se, em relação à Lei 69 de 2018, se os incentivos aos consumidores para a devolução das embalagens são pagos pelos produtores, empresas ou pelo governo. E a outra pergunta é se, em relação à evolução da utilização do sistema, se isto pode estar relacionado com a novidade desta solução, para além de retirar o incentivo económico. Não percebi bem a última, mas vou já responder à primeira. Portanto, no projeto piloto não havia sistema, ou seja, não havia tara, não é? O consumidor não pagava tara, portanto, não.
e por isso é que foi financiado pelo Fundo Ambiental, ou seja, o dinheiro do prémio, ou incentivo prémio, os tais 2 cêntimos, vinham do Fundo Ambiental. É o Fundo Ambiental que financiou o projeto para pagar o prémio. Pronto. E por isso é que se tinha pensado que naquele espaço de um ano em que o projeto piloto ia funcionar, se fez uma estimativa da quantidade de embalagens que se ia receber, como isto ultrapassou as expectativas, chegou ali a fevereiro de 2021 e já não havia dinheiro do Fundo Ambiental para pagar o prémio, portanto deixou-se dar prémio, depois enfim. E por isso, quando for um sistema normal, ou seja, quem paga somos nós, consumidores, pagamos uma tara, o valor adicional, se a embalagem agora custa €1, depois pagamos €1,02, e depois, quando devolvemos vazia, reavemos esses 2 cêntimos. Portanto, é um pagamento antecipado e depois tem uma devolução. Parte desse dinheiro que não é reclamado, por exemplo, embalagens que se perdem, embalagens que as pessoas não se pagam, apesar de terem pago, não é? Fica para a logística toda do sistema. A segunda pergunta, não percebi bem. Acho que a segunda pergunta é se a menor utilização teve a ver só com a retirada do incentivo económico ou se teve também a ver com o passar do tempo em relação a já não ser uma novidade aquilo estar ali. Não, foi mesmo porque se retirou o incentivo monetário. Aliás, recebeu-se muitas reclamações das pessoas que chegavam lá e ficavam muito aborrecidas porque tinham trazido não sei quantas embalagens e agora chegaram lá já não havia o voucher para descontos nas compras. Pronto, eu acho que é tudo, não temos mais perguntas no chat também, portanto vamos encerrar esta sessão das Quintas do Mar. Muito obrigado, professora, por ter apresentado. Muito obrigado a todos os que se juntaram a nós.